que se autoconhecer é urgente. Repito o que eu falei na última vez. Pra gente navegar por essas camadas invisíveis, pra gente ter a coragem de avançar, pra gente saber ao que a gente está obstinado, a gente precisa mergulhar dentro, encontrar dentro. Invistam em vocês. Invistam em vocês. Não esperem só a empresa, não façam o by the book. O quanto puderem investir, estudem, leiam, assistam podcasts, participem de palestras, congressos. Vai mudar a vida de vocês profissionalmente, no autoconhecimento também. O que você aprende de liderança, de gestão e tudo, cara, é impossível, você não consegue pagar esse MBA. Que o LinkedIn fez uma postagem sobre isso, falando sobre o MBA ser bom. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 5º episódio da 25ª temporada. A gente está gravando, vocês estão assistindo agora e deve estar final de julho, agosto. Mas assistindo, a gente está aqui num feriadão. E super convidados que vieram no feriado de São Paulo para levar conhecimento para vocês. Então se prepare, tem muita inspiração aqui. Mas assim, antes de falar das convidadas, antes de apresentar, só para relembrar vocês. Já aperta aí para seguir o canal. Já aperta lá o sininho para poder quando vier novos vídeos, cortes. Já pode dar o like antecipado, porque é só fera que tem aqui. Compartilha com seus amigos, tenho absoluta certeza que vai esperar muita gente. Mas o mais importante, já fique ligado aí para vocês comentarem se ela estiver escondendo alguma coisa. Se a Mari estiver escondendo, se lembrar alguma coisa da Fê, mas estiver escondendo, nem ela não falou sobre isso não. Comenta aí com a gente, legal? Então aí no início também eu quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande dos nossos apoiadores, que são empresas. Como a gente está falando de CPF, um ambiente de confiança, tem que ser empresas que a gente confia, eu ou algum amigo já tenha contratado, enfim, que já tem uma experiência, então super obrigado. O patrocinador dessa temporada, a Motiva, que é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Então a gente fala nem que é contact center de venda, porque o modelo dele é modelo que ele entra em sociedade, é modelo que a gente ganha resultado, é modelo que usa o digital. O mais importante é que o parceiro consiga resultado. E, por exemplo, o cara está com um parceiro da Clara há mais de 20 anos, então não é à toa que está obrigado aí a Motiva. E os apoiadores também dessa temporada. A Bidu, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, desde a primeira temporada com a gente. Vilno da Cliente SA, obrigado, Vilno, apoiando a gente desde a primeira temporada. A Hypesoft, que é uma empresa de hunting profissionais de TI, super obrigado, a Hypesoft. A Link2Go, hoje eu sou conselheiro lá também, é uma empresa de Data Analytics, que eu gosto de falar assim, a minha época eu queria fazer speech analytics para 100% da minha operação e era muito caro. E hoje, além da parte de AI e tudo, hoje muitas empresas estão fazendo isso full para suas operações, por causa da Link2Go. Obrigado, time da Link2Go, para estar apoiando a gente também. A gente é internacional, então tem a Sync Solution com a LivePerson, assim como as principais empresas de tecnologia de integradores do país. E a LivePerson é uma das maiores plataformas de atendimento assíncrono do mundo. Uma empresa que tem mais de 25 mil clientes B2B no mundo, a gente já sabe que é referência. E os novos parceiros que entraram nessa temporada, o Ricardo até nos bastidores aqui, nosso amigo da DeFi IT, que hoje é uma das principais empresas de performance de operacional, onde eu consigo monitorar a tela, monitorar o ambiente, para ver se a turma está trabalhando, se não está trabalhando, fazendo isso com uma proteção de fraude. E a ESS, que é uma empresa de cibersegurança, que também ela faz o outro lado, de proteger, hoje em dia, enfim, diversos call centers, diversas operações, pintest, tudo isso. Obrigado, meus apoiadores, que está levando esse conhecimento gratuito. Então, Emily na produção PodSpace, a gente está usando o Space, vamos cair para dentro agora nessas super convidados aqui, legal? Vamos lá, primeiro eu queria agradecer, para quem já está acompanhando e já sabe, a gente vai fazer aquela rodada rápida de LinkedIn, só para vocês relembrarem quem está aqui, mas a gente vai falar nada de trabalho aqui e vamos para o segundo momento. Então, primeiro eu queria agradecer vocês novamente, primeiro, Fê, obrigado por você ter conseguido, depois da gente, sei que essa agenda dava corrida para lá e para cá, ainda não estava 100%, falei, não, dessa vez eu vou, então obrigado mais uma vez para estar aqui, super, pô, vai ser incrível a gente estar aproveitando aí e tirar tudo dessa fera, né? Nada como estar aqui no feriado com o Wellington. Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Legal. Ninguém sabe que horas, né? Eu vou conseguir assistir. Eu sou a Fê Celeste. Eu hoje atuo como head de operação e atendimento na Livelo, mas trabalho há mais de 20 anos aí nesse meio.
Começou aos 10. Comecei aos 10. Conheço o Wellington ali faz um tempinho, mas atuei por várias empresas, como Latam, como Oi, como Stix, enfim. Tem história. Loft também para contar. Alphaville é que eu acho que atrapalha um pouquinho não estar aqui, tá? Um pouquinho distante, mas conseguimos. Pô, que bom. Não, é legal. Importante. Jogar Fernanda Celeste aí conexão pra você conhecer as histórias dela lá também. Já participou aqui, agora tá de co-host, então vai lá, né? E vamos conhecer a super convidada aí, assim. Queria agradecer, Mari, também, não só pela conseguir encaixar tua agenda e, pô, topar tá no feriado aqui pra levar conhecimento pra vocês, mas também pela generosidade de você topar compartilhar um pouquinho de quem é você pra inspirar outras pessoas, né? Porque senão a gente fala, não, vamos falar de sexo, vamos falar de tecnologia, não. Vamos falar de quem é você pra inspirar outras pessoas. Então, super, super obrigado por ter topado estar com a gente aí, né, galera? A galera conhece a Mari? Olha ela aí, ó. Olá, pessoal. Super feliz de estar aqui. Obrigada, Wellington, pelo convite. Tô aqui ansiosa. Acho que é o primeiro podcast que eu vou gravar para dizer quem sou eu, né? Sem ser sobre CX, mas CX também faz parte da minha jornada. Hoje sou Head de Customer Experience na Amazon, de um pedaço da jornada. Sou responsável pela parte de entrega e devoluções para os nossos clientes lá na Amazon. E já estou há mais de 20 anos também nesse mercado. Também já passei por algumas empresas nessa jornada de Customer Experience. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, estou como Mariana Grotera. No Insta, eu falo um pouquinho mais da jornada pessoal, do desenvolvimento pessoal que a gente precisa para estar, né, nessa posição e ter essa resiliência desse mundo executivo. E estou como Mari Grotera, _CX, também pode me achar por lá. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Feliz Mari fera demais. Quem acompanha a Mari lá, a Mari lá, pô, Rebenta e CX. É ela. Vamos conhecer as histórias boas. Então, antes de começar... Gente, a gente não... Pra vocês saberem, apesar da Fê falou bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tá gravando de manhã, nesse frio. Porque se fosse à noite, a gente ia tomar uns drinks aqui. Mas como é de manhã, deixa eu pegar a Isa, vai ajudar aqui a gente a tomar um café. Olha a Isa aí, gente, que a gente fala bastante aí. Olha aparecendo aí. Obrigada, Isa. Obrigada aí. Cafezinho. Eu não quero... Esses meninos vão... Obrigado. Então a gente vai aqui no bate-papo, no cafezinho. O pessoal que assiste já sabe. Se fosse à noite, você ia da cachaça. Da cachaça era mais mesmo. Tava por aí, né? Então vamos lá. Antes de fazer a primeira pergunta, você quer fazer a primeira ou eu faço a primeira, Fê? Pode começar, Wellington. Eu faço a primeira, mas antes de fazer a primeira pergunta, tem uma informação importante, Mari. E acho até a Fê não falou da outra vez. A Fê pode falar agora também. Quem tá assistindo a gente, normalmente tem gente também do mundo corporativo, mas tem familiares, amigos, todo mundo. Então, para se conectar com todo mundo, o que precisava de informação? Apelidos. Mas apelidos, não apelido que a gente tem a vida de zoação, aquele apelido que virou nome, porque tem uns que você fala o seguinte, se você tiver, imagina você tá no shopping, numa rua andando, se alguém chamar, você já sabe, é da minha família, ou é amigo de infância, porque eu falo, ainda mais no Rio, assim, que tudo é apelido. Mas aí tirando os de brincadeira, sabe aqueles que viraram nome para alguma geração? Então assim, ó, se for família, qual é o nome que você tem na família? Se for amigo da faculdade, qual o nome? Amigo do trabalho, se for da quinta série A, B ou C, depende de qual vocês. C tarde, aquela que tá quase sendo expulsa, né? Então, assim, só para se conectar com todo mundo. E aí? Apelidos, aqueles apelidos que são os nomes para cada uma de galera. Que eu vou ouvir na rua e vou saber que é comigo. Isso. Tem um apelido muito carinhoso da minha mãe, que é só ela que me chama assim. E quando ela me chama assim, eu sei que ela tá sendo mais doce do que o comum, que é Maricó. Então, se ela me chama de Maricó, eu vou saber que é ela. Mas ela sempre chama de Maricó, às vezes quando chama de Mariana. Mariana com um tom bravo, muitas vezes. Porque ela também costumava me chamar de Pitbull na minha casa, na minha adolescência. Então, Maricó é quando ela... Mas já entenderam, gente. Já entenderam que vem por aí, né? Já entenderam que vem por aí. E não à toa também, meu apelido da faculdade era Mari Pimenta. Ah, é? Que legal. Somando ao Pitbull também, né? Que pouco, eu acho, um pouco. Depois você conta aí essa Mari Pimenta. A gente vai saber que... E o Pitbull, né? Já amadureci bastante. Acho que a Pimenta ficou um pouco mais pra trás. Ainda aparece em algumas horas. Encontrar com alguém na faculdade, algo assim, o pessoal vai... Mari Pimenta, vai. Na minha... Eu me formei na Mauá, fiz engenharia de produção na Mauá. E entravam muitos alunos, né, a cada ano, e eles tinham o costume de pegar a lista em ordem alfabética e cortar as salas. Então, na minha sala só tinha gente com letra M no nome, e na minha sala, no primeiro ano, tinham pelo menos umas 8, 10 Marianas. Então, cada uma teve que ter ali o seu próprio apelido, e o meu virou a Mari Pimenta. Boa. Tem mais ninguém, não? Só
Cara, você não tá escondendo mais nenhum, não? Falou da mãe Maricó. Olha, E, pessoal, se fosse da escola, tu falou da faculdade Pimenta, mas se fosse da escola, não, da época de infância, assim, onde você morava, não tinha na rua, quando brincava na rua com os vizinhos, não tinha um. eu acho que eu era uma criança mais calada, talvez. Não tinha nem. Não era da Na turma. escola também não tinha outra Mariana na sala? Não... Tinha, mas não me lembro. Então, pessoal, ó, comenta aqui se ela estiver escondendo alguém, ó. Já comenta aí, ó. É só Maricó. Comenta porque eu também quero lembrar. Comenta porque eu também Só quero Mari- lembrar. De memória, assim, não tenho. Eu tenho esses dois. E aí, tem- Fê, lembra de alguma? Não, eu lembro. No Nordeste me chamam de Nanda, que toda Fernanda no Nordeste é Nanda. É muito engraçado que aqui passou pro Sudeste, Fê. É o início. Não, São Paulo. Rio, Exatamente. não. Ai, chamam Fê. Ah. No Rio eu sou Fê. Tem algum apelido. É porque no Rio a gente bota apelido em tudo, né? Não, no Rio eu sou Fê. Mas muita gente me chama de Celeste também, meu segundo nome. As pessoas acreditam que o Celeste é sobrenome, mas é segundo nome. Era o nome da minha avó, né? Então tem essa história também carinhosa, familiar. Era o nome da minha avó, Maria Celeste. Eu achava que era sobrenome também. Não, Eu não é. conheço há anos, eu tô aí, ó. Aí. E aí, assim, Nanda me lembra casa, me lembra família. Legal. Sempre associa a família, mas quem é nordestino, quem tem um parente nordestino me chama de Nanda, então sempre me lembra casa. Apelido de casa, meu pai, é engraçado, meu pai me chama de Amarelo. Amarela, mas é porque todo mundo na minha casa é um pouco mais pardo, moreno. Aham. Então eu sou a mais clarinha, então eu sou amarela lá de casa e ficou. E ficou. E ficou. Mas só ele chama ou outras pessoas Só também meu chamam? pai, só meu pai, amarela. Então sou eu e me identifico. E você perguntou de rua, eu era metida. Mas metida eu acho que era muito mais tímida do que metida. E eu Uma fiquei proteção. proteção. E aí eu fiquei como Mônica, sabe, a dona da rua. Sei. Fiquei meio como Mônica ali, era a dona da rua. Mas é engraçado quando eu falo que eu sou mais introvertida, mas eu acho que era proteção. Exatamente isso. Mas hoje, se você lembrar de alguém da infância, ainda chama Mônica? Ainda tem gente que chama? Não. Ah. Nanda. Eu sou Nanda. Só Nanda. Sou Nanda. Pra todos os meus E depois a pessoa da faculdade lá não surgiu nenhum novo, não? Não tinha outra Fernanda, não tinha. Fê ou Nanda? E Celeste que chamam quem? Da onde? Trabalho. Trabalho. Muita gente do trabalho me chama de Fê Celeste. Eu sou Fê Celeste. Boa. Eu tentei ficar como Fernanda Brito, mas não teve jeito. Não pegou. O seu e-mail é Fernanda Celeste. Celeste Trabalho também. com Celeste. Legal. Não. Meio agora ficou Brito? Não, agora porque tem Agora. empresa. Tem empresa que usa obrigatoriamente o último nome. Mas ok. geralmente quando eu chego, coloco Celeste, porque as pessoas assim Já sabem quem é. já relacionam ao Celeste. Exatamente. Então, galera, ó, também além da a Mari Pimenta, Pitbull e Maricó, é a Nanda, a Fê, a Celeste, a Fê Celeste e a Fê Brito também, mas assim, mas eu não vou. Vamos lá, vou fazer a primeira. Mas e você? Eu tenho Nem. Ney? Nem de neném? Nem. Porque eu sempre fui o caçula da família. Ok. Mais novo. Então, meio comum, eu achava até, podia ter feito mais criativo, né? Mas enfim. Mas, então, minha família chama de Ney. E amigos de infância, provavelmente alguns não sabem nem meu nome. Porque, assim, é isso. Se falou, eu já sei, ou é família, algum amigo de infância. E é o seguinte, a minha infância de escola, eu ficava meio chateado porque era o que não tinha apelido, porque todo mundo tem, mas o Wellington já era um nome, era incomum. Capital da Nova Zelândia. Mas era um nome comum. Então, na escola, todo mundo tinha um apelido e, pô, teu nome já é diferente. Sim. Não tinha. Sim. Isso. Mas agora veio o seguinte, o Wellington. Você vai falar de Wellington, eu sei que tá no Rio de Janeiro. O já sei, alguém paulista que é meu nome. Well. Eu já tava aqui pensando, eu vou ter que chamar ele de Wellington o podcast inteiro? Vou te chamar de Well agora. Chegou, o pessoal já não é muito grande. Well. Vamos cortar o nome. Mas assim, se falou nem, eu já sei que ou é família ou é infância. É engraçado, meu irmão. Du, também é a mesma coisa, assim, de infância e família. Aí qual é o nome do meu irmão? A apelido dele é Du? Eduardo. William. Só que o meu tinha uma lógica básica que era de infância. Por que o apelido dele é Du? Até hoje ninguém sabe. Meus pais não sabem, ninguém, a gente perguntou, ninguém sabe porque o apelido dele ficou esse. Depois, às vezes, quando a gente fica querendo sacanear, não, será que era por causa do
do Dudu que comia do Popeye lá, muito hambúrguer. A gente fica querendo criar alguma coisa, mas ninguém sabe a resposta, né? Mas virou nome mesmo, virou nome, assim. Eu lembrei de mais um, que se eu não falar, porque essa é uma pessoa que vai assistir o podcast, que é uma das minhas melhores amigas, ela vai escrever. É Iena. E ela me chama de Iê. É muito carinhoso esse apelido. E tem um outro com uma outra amiga minha que é G, também, de irmã gêmea. Ela é tão amiga que ela virou... Eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova e um irmão mais caçula. E ela virou minha amiga gêmea. Então tem a Iê, que é por causa da minha risada. Eu tinha uma risada bem escandalosa no colegial. Que ela me chama de Iena, que virou Iê. E ela me chama de Iê carinhosamente até hoje. Chama. Até hoje. E uma outra amigona minha que me chama de G, de irmã gêmea. Falando daqui a pouco a gente vai vendo, hein? Vai descobrindo, vai puxando. Não, e essa é legal, que de repente você... Uma coisa é... Eu falei, vai me chamar, é família ou amigo. Quando tem uma pessoa só... É uma pessoa. Cara, tu já vai direto no... Caraca, a fulana tá aqui. É isso. Então, vamos lá, vou pra primeira aqui então e depois você já emenda. Então, vou fazer uma primeira mais ou menos padrão e aí depois a gente vai esquentando. Acho que você tá trabalhando com CX, acho que numa grande empresa que talvez existia, mas não era nem tão forte assim quanto é hoje. Quando você vai para tuas origens, lembra um pouquinho da infância, porque normalmente tem uma conexão com a atual. O que você lembra assim, cara? O que eu gostava? O que eu imaginava assim? Pô, eu imaginava ser uma mega executiva de CX, ou eu queria ser modelo, eu queria ser atriz, eu queria ser... E se você lembra... Aí até 3 coisas. Se você lembra o que eu queria ser, e se você lembra a tua primeira recompensazinha que você teve, e aí a recompensa pode ser teu primeiro dinheirinho, o primeiro... Sim. Assim, é aquela coisa que eu fiz por merecer, não foi porque nenhum os pais deram. Porque tinha gente que fazia boa, tinha gente que já fez... o dropship, não, fulano queria a canetinha do outro, falava, você não quer vender pro outro e fazer intermediação? Tem investimento, teve de tudo aqui. Porque aquela primeira sensação de, se você lembra de, putz, isso aqui eu conquistei, e do que for. E o terceiro ponto é, às vezes a gente, por que eu gosto de perguntar sempre a gente no início da nossa origem? Porque de vez em quando o nosso dia a dia de trabalho, quando é bom a gente relembrar de quem a gente é, do que a gente vivenciou. Então, o terceiro ponto, se você lembra de alguma memória afetiva, aquela coisa assim, putz, essa aqui é uma memória que a gente sempre fazia na infância, que eu sempre acontecia, alguma coisa que às vezes no nosso estresse é bom te resgatar, né? Pô, outro dia aqui falaram uma coisa que eu lembrei, putz, num dia que eu tava nas vassouras contigo, sentando no formigueiro, e por aí vai. Então, se você lembra o que você queria ser quando crescer e a tua primeira recompensa, e se você tem alguma memória afetiva que de vez em quando você, putz, eu gosto de lembrar lá da minha origem. Muito bom. Adoro voltar nas origens, acho sempre que é o começo de tudo. E acho que é onde a gente tem que, de fato, resgatar para se lembrar e para garantir que a gente não sai muito do trilho, né? Porque a gente vai crescendo e vai deixando, mas no final é uma sequência da vida, né? Sem dúvida. Então, quando eu volto lá para as minhas origens, que eu gostava muito de fazer, e eu era também mais introvertida, e eu era mais, acho que calada, assim, mas gostava muito de ler. A gente estava falando dos filhos que leem aqui, né? Mas eu gostava muito de ler. Eu era muito fã dos gibis do Maurício de Souza. Então, eu lembro que eu tinha assinatura dos gibis. Chegava lá os gibis. E eu esperava o gibi chegar, os gibis chegarem. E eu ficava ali no gibi. Eu fazia o almanacão de férias. Eu tinha, né? Era super fã de todos os personagens. Então, era algo que eu gostava sempre muito de fazer. E com essa coisa de ler e de escrever também, né? Eu tinha os meus diários, eu tinha esses meus momentos, eu sempre fui muito reflexiva, muito pensativa, então eu gostava de estar nesse ambiente mais calmo, mais tranquilo, lendo e escrevendo. Eu gostava sempre muito de fazer isso. Eu lembro de uma atividade da escola que a gente tinha que ler livro e depois escrever algo e aí eu lembro que eu escrevi um livro e eu costurei o livro um a um, dei para cada um da família. Então é uma memória que para mim é viva e que se conecta ainda com o que eu gosto de fazer no meu Instagram, por exemplo. Eu lá, momentos importantes da vida, eu faço textos que eu coloco no Instagram ou crônicas que eu gosto de escrever e gosto de dividir com as pessoas também. E tenho o costume de fazer essas reflexões. Então, acho que isso é uma coisa que me acompanha desde criança, que eu não percebia muito que era algo que eu tinha o prazer de fazer. E hoje, grande, quando eu refaço, eu sei que em algum lugar de mim eu estou me reconectando com algo que aconteceu nessa infância. Então, nunca pensei em ser uma executiva. Mas escritora, nesse negócio da infância, pensava em ser, putz, acho que eu queria ser escritora. Nunca pensei, assim. Hoje eu sei que é algo que eu gosto de fazer e eu pratico para garantir que eu esteja bem conectada e que eu esteja
praticando algo que eu sei que é muito íntimo, que eu gosto de fazer. Mas nunca pensei de maneira firme seguir por esse caminho, mas também nunca pensei em ser uma grande executiva. Eu acho que eu tinha uma questão muito de buscar minha estabilidade. Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos, talvez. E acho que a partir daquele momento algo mudou em mim, de falar assim, putz, eu preciso garantir que eu tenho uma estabilidade, que eu consiga viver a vida por mim. Acho que em algum momento isso ficou em mim, aí eu fui buscar um caminho talvez mais tradicional para garantir uma certa estabilidade, achando que estabilidade existia naquela achando que estava tudo certo. Mas quando eu olho para minha família, eu sou a única CLT. Todos os outros são empresários ou empreendedores, mas eu sou a única CLT. Eu sou a única que me formei em exatas, todos os outros são mais pro lado de humanas, pedagogia, minha irmã mais nova. Então, eu sou a única que fui para esse lado de exatas. E o meu primeiro dinheiro veio de uma atitude empreendedora, quase, porque eu comecei a fazer brigadeiro. Que legal. Eu vendia brigadeiro. Então, a minha mãe tinha uma academia, minha mãe é formada em educação física, ela tinha uma academia na época. E ela tinha uma lanchonete ali na academia dela. E a minha bisavó, que é belga, tinha uma receita de brigadeiro, que era um brigadeiro muito bom. Aí, é todo mundo agora assim, um brigadeiro receita muito belga, Eu falei, vou fazer o brigadeiro. Eu fiz o brigadeiro e comecei a vender. Eu ia muito com a minha mãe para a academia dela. Eu era do time de natação, do time de dança, então eu passava as tardes ali com a minha mãe fazendo esporte. Eu falei, por que eu não vou fazer o brigadeiro e vender, né, na lanchonete da minha mãe? E aí eu comecei a empreender de uma certa forma ali, né, fazendo brigadeiro. Contratei as minhas duas irmãs. Nossa. Uma para lavar a panela, outra para me ajudar a enrolar os brigadeiros. Então pagava ali um dinheirinho do quanto eu ganhava, um variável do quanto eu ganhava para elas. E aí a minha mãe levava o brigadeiro para vender todos os dias ali na... Quantos anos você tinha, sabe? Putz, eu não sei te dizer, mas eu devia ter 14, 15 anos. 13, 14. Eu tenho uma grande curiosidade. Como é que sai do brigadeiro para CX? Né? Desse mundo doce para um mundo aí de desafio. Para o mundo doce. Eu acho que a questão do brigadeiro e de cozinhar tem mais a ver com esse meu lado introvertido, com esse meu lado de ter essa conexão de carinho, assim. Eu sou essa pessoa que carrego muito isso dentro de mim, de ser uma pessoa que gosta desse lado mais carinhoso. Eu acho que isso tá lá no brigadeiro. Só que eu era muito apegada a essa coisa também. Então eu ganho dinheiro aqui fazendo isso. Sim. Eu gosto aqui dessa coisa de eu ganho dinheiro, né? Eu posso comprar minhas coisas. Então aqui começa a ter essa ideia. E aí quando eu conversava muito com as minhas amigas sobre o que vamos ser quando crescer, eu ia muito para esse lugar filosófico e analítico da coisa. E eu falava muito... Nossa, eu tô resgatando isso agora, gente. Mas eu ia muito para esse lado de querer fazer... De falar das estrelas, do céu, como que tudo isso funciona. E eu fui para esse lugar de que, então, eu quero fazer astronomia. Eu quero ir para esse caminho de exatas. Porque eu ia muito bem em exatas. Por mais que eu tinha esse lado humano, da coisa de querer cozinhar, da coisa de ler, da coisa de gostar de escrever, de navegar pelos meus sentimentos, eu tinha muito forte esse lado... Sempre foi muito forte esse lado analítico em mim. E na época a gente fazia vocação, né? Teste vocacional. Não sei nem se faz isso ainda hoje em dia. Faz ainda? Faz. Eu fiz um teste vocacional e eu tava com a cabeça feita de que eu ia fazer astronomia. Eu fiz um intercâmbio na época, eu fui para os Estados Unidos, falei isso para minha mãe, né, americana, que eu morei lá, ela me deu um telescópio e eu era alucinada por essa coisa de estrela, tará. Então o meu plano naquela época, aos 15, 16 anos, era esse: eu vou me formar em astronomia, eu vou me mudar para os Estados Unidos, eu vou trabalhar na NASA, eu vou até a Lua, viro astronauta, volto e me aposento. Esse era o meu plano, né? Bem simples. Simples assim. Vou ali dar um pulinho na Lua ali. Eu vou ali dar um pulinho na Lua, eu volto e eu me aposento, porque, né, dizem que as pessoas ficam meio tralelé, então esse... Quando volta... Quando volta já não, volto, me aposento, tudo certo. Esse era o meu plano de vida. E aí, nesse momento, quando eu fiz o teste vocacional, deu, de fato, um lado analítico muito forte. E ali nas opções tinham física, porque para fazer astronomia no Brasil, você faz 3 anos de física e o último ano você se especializa em astronomia. Foi meu primeiro vestibular na USP, porque eu ia fazer. Eu prestei física na USP, obviamente não passei. Quando eu entrei naquela sala, eu olhei as pessoas e falei, acho que não é
pra mim. Isso aqui acho que não. Mas eu prestei física na USP e eu estava decidida a fazer isso. E naquela lista veio engenharia também. Daí eu falei, acho que pode ser uma opção fazer engenharia. E aí eu fui fazer engenharia mecatrônica, que era engenharia para fazer robô. Em 2000, que foi o ano que eu entrei, né, na faculdade. E meu pai tinha uma coisa também que ele falava, a Mariana só quer o que é muito difícil. A Mariana gosta do que é difícil. Isso é fácil, não. Vai o que é diferente. Ela quer ser astronauta ou ela quer fazer engenharia mecatrônica. O que é? Ela não conseguia nem explicar o que era mecatrônica. Isso, eu também não consigo nem entender até hoje. E era essa coisa de fazer robô. Uhum. Mas eu acho que tinha uma coisinha de querer fazer porque era difícil mesmo. Sim. Então, beleza. Aí eu entrei na faculdade de engenharia. E a partir da faculdade de engenharia, eu desenvolvi ainda mais esse lado analítico, né, de uma forma mais estruturada, mais profunda. Depois de um ano, eu repeti o primeiro ano da faculdade, né, a tal da Mari Pimenta foi para balada e não passou de ano. Entendemos por que saiu Mari Pimenta. E na escola nunca foi ela chamada pela diretoria? Sim. Nunca fui. Ué? Nunca fui. Eu era. Tua diretoria na escola? Muito raro. Eu era uma. Ah, muito raro, já nunca lá. Não, mas eu era muito tranquilinha. Eu era. E nunca foi sua culpa. Às vezes que você foi, não era culpa sua. Não, certamente não. Mas na escola, eu era a que sofria o bullying. Eu era uma criança bem gordinha. Era uma criança bem gordinha e eu tinha essa coisa dos meninos especialmente, e de não ser da turma dos populares ali. Eu era a que os meninos iam no intervalo cantar no tanque de areia. Gorda, baleia, sabe? Eu era a que sofria o bullying. Então eu era mais quietinha mesmo, eu não ia para esse lugar. Sentava na frente para estudar, não? Sentava no meio pro fundão? Eu pro fundo, no meio, não sei. Tinha. Não é algo que me marcou, assim. Eu ia para a escola, eu gostava de estudar, não tinha problema com nota, era tudo bem. Apresentava o trabalho na frente, apresentava? Não. Eu era super introvertida, super tímida e eu detestava estar no holofote. Então, ajudava e os outros apresentavam? Bem quietinha. Então eu ajudava. Quando eu fui para o primeiro ano da faculdade, uma das matérias que eu repeti foi porque eu não fui apresentar o trabalho lá na frente. Eu não vou apresentar. Então você vai repetir? Então eu vou repetir de ano, porque eu não vou apresentar. Então eu tinha uma proteção. Sim, é também, proteção. Né? E como é que você quebrou isso, né? O que foi a grande Olha, mudança para... essa é uma boa jornada, sim. Porque, então, para concluir, eu me formei em engenharia. Da engenharia, eu fui trabalhar com tecnologia, eu fui trabalhar na Siemens. E aí, da Siemens, eu fui para o Banco IB. E lá no Banco IB, eu entrei numa área bastante analítica, que era a área de crédito. Então, também me aprofundei demais nessa questão dos dados, que é a base da minha jornada profissional, né? E foi uma grande sorte eu começar nesse lugar para aprender a trabalhar com os dados. Mas depois que eu passei pela área de crédito, eu fui para a área de produto do banco. E a área de produto do banco, dentro de uma instituição financeira que vende cartão de crédito, tem muito dado para analisar comportamento de cliente. E aí eu conectei as duas coisas. Esse meu lado mais introvertido, de gostar de analisar comportamento humano, de gostar de pensar, né, num lado mais humano da coisa, com o meu lado analítico muito forte, que é baseado em dados. Então, quando eu juntei as duas coisas, foi aí que começou a minha jornada com Customer Experience. Okay. Nessa época, era 2005, nem existia essa cultura toda do que é o Customer Experience, do que é essa teoria, mas já era um estilo muito proprietário meu de se trabalhar. Comportamento humano, analisar junto com os dados, para a partir desse comportamento chegar a insights, a partir dos insights desenhar estratégias e essas estratégias virarem um roadmap de produtos, um roadmap de melhorias ou de ações que a gente quer fazer para trazer o crescimento sustentável de uma empresa. Então, a partir daí, foi essa jornada que eu segui, passando por diversas empresas, mas sempre trazendo essa questão do customer, do cliente para o centro, né? Mas essa quebra, até que a Fê perguntou, assim, porque acho que tem muita gente hoje também que eu já ouvi ainda, que eu não acho, gente, não, mas para apresentar não tem muito. Teve algum desse pedaço que te deu uma... Porque assim, sim, pronto, agora eu posso ir pro palco normal, porque assim, conhecer a Maria no palco, dando já outra alguma situação que conseguiu te ajudar a trazer essa segurança? Eu acho que não foi uma situação, acho que foi uma jornada, que a gente falou no outro podcast, uma jornada para dentro muito profunda, né? Porque eu sempre fui fã de fazer terapia. Eu faço terapia há muitos anos, desde que meus pais se separaram, a gente já fazia terapia. Antes disso, a gente já fazia terapia. O meu pai sempre foi um influenciador muito grande da questão de fazer a terapia,
para se autoconhecer e saber quem se é, né? Ele incentivava isso? Meu pai sempre incentivou, sempre, né, pagou Sim. e sempre incentivou. Legal. E minha mãe também, né? Minha mãe e meu pai juntos traziam essa possibilidade. Eu tinha essa coisa de ser gordinha, que era, né, sofria chacota, então já fui para terapia um pouco para conversar sobre isso. Mas depois, quando os meus pais se separaram, a gente também, as três também fizeram terapia para entender o momento, para entender como navegar por esse momento, como que isso impacta a gente e a família como um todo, porque é um momento bem marcante, né, na vida de adolescentes. A gente era bem adolescente na época. Passou ainda um tempo, a gente entrou numa briga mais feia com meu pai, a gente fez terapia de família. Meu pai e as 3 filhas. O meu irmão mais novo é do segundo casamento do meu pai, então tinha uma questão ali, a gente fez terapia de família. E eu nunca deixei de fazer a terapia individual, né? Então, faz muitos anos que eu faço terapia. E essa jornada de se autoconhecer vai te trazendo confiança de quem se é. E conforme eu fui navegando pelas minhas fortalezas e fui entendendo o quanto que eu me expor dentro de um assunto que eu tenho a confiança que eu sei, ajuda o próximo, Perfeito. eu fui ganhando a confiança de, então, fazer muito menos por mim, mas muito mais para devolver. Eu tinha essa coisa. De repente, acho que tem um ponto que pode ser quando foi esse marco. Eu sempre escrevi muito nas redes sociais, mas eram posts com uma foto e eu colocava ali o texto. E, de repente, essa vontade de expor o que eu sabia, muito voltado para o Customer Experience, começou a ficar muito forte dentro de mim. Eu estava no Carrefour na época. E eu via que aquilo era importante para o business. E eu via que muita gente me abordava para perguntar como é que eu cheguei lá, como é que você trabalha no dia a dia, como é que você aplica isso dentro de uma empresa do tamanho do Carrefour, como é que você garante que a alta liderança engaje no assunto. Uhum. E eu percebi que eram perguntas repetidas. E que eu respondia da mesma forma e que a pessoa mudava ali o jeito que ela fazia no dia a dia. E ela me retornava dizendo, pô, fiz isso aqui, funcionou, como é que eu faço agora? E comecei a perceber que eu podia ajudar. Ah, né? legal. E aí eu fui para as minhas redes sociais, é o meu primeiro vídeo que eu coloco ali, a cara ainda super tímida, de falar, ai gente, eu tô vindo aqui para dizer uma coisa, né? E lá eu falei, se eu puder, que você falou aqui no começo, se eu puder influenciar ou ajudar uma pessoa com o que eu sei, é a minha forma de devolver para o mundo tudo que eu tive a chance de aprender, sabe? E eu tive uma vida sempre muito privilegiada, né? Eu acho que eu tomei a consciência do tamanho do privilégio que eu tive na minha vida, pela família, pela oportunidade de educação que eu tive, pelas oportunidades de vida, de viagens e de conhecer outras culturas, que me fez entender que devolver isso é quase que uma obrigação para mim hoje. Perfeito. Então, esse primeiro vídeo me quebrou essa barreira, que foi o que você falou. Quando você faz para o pessoal, você vai lá e faz, você sente ali um pouco de vergonha, mas você faz. Gostou. Porque não é sobre o outro gostar, é sobre ajudar quem quer acessar aquele conteúdo. Então, acho que esse foi um bom momento que eu comecei. Agora, você teve alguma principalmente nesse momento inicial de carreira, de definição, desses medos, além da terapia, alguém que te ajudou, alguma inspiração, alguém que ajudou? Porque o que eu percebo muito também, assim, as pessoas acham que inspiração é trabalho em grande companhia, estudou nas melhores universidades, blá, blá. E de repente a Dona Maria, o seu João da padaria, que tem um mega empreendimento de resultado, sustenta a família gigante, é muito mais inspirador do que essas pessoas que estão cheias de diploma e trabalhando em grandes companhias. E as pessoas têm dificuldade, seja de ter a inspiração, ou seja de perguntar. Porque eu vejo, cara, essa pessoa ali é muito inspiradora. Você já perguntou para ela o que ela fez para você? Não, eu tenho vergonha também. Então, tem alguém assim que inspirou vocês nesse seu momento de transição? Porque conforme você evolui mais, aí você pega diversas inspirações. Mas nesse início, você ainda não tem muita direção, né? E assim, quem inspirou vocês? Onde você buscava? Quem em alguma conversa te deu uma mega ajuda além da terapia que você falou? Eu sempre tive muitas líderes mulheres. E elas sempre me inspiraram demais. No dia a dia do trabalho mesmo, assim. De novo, né, na minha casa, eu nunca tive ninguém que eu pudesse me espelhar, porque ninguém seguiu essa vida executiva. Então, eu não tinha... Meu pai teve uma agência de publicidade, que tem essa dinâmica do dia a dia de trabalho, mas ainda assim... É diferente de você percorrer o caminho executivo, porque você tem que saber navegar dentro de uma empresa que é complexa, que tem a sua própria cultura, que tem a sua própria forma política ali de lidar com os assuntos.
Então, eu desbravei mesmo esse caminho. Quando eu comecei, o meu primeiro emprego foi na Siemens, os meus líderes sempre foram muito generosos em me inspirar nesse sentido de me mostrar os caminhos. Então, a minha primeira líder foi mulher e ela era super doce, super carinhosa, Alessandra, o nome dela. E ela me inspirou demais a me dar essa coragem de eu poder ser quem eu era dentro desse ambiente de trabalho. Porque eu era eu ainda tinha uma barreira de falar assim, nossa, não, calma, aqui deve ser uma outra regra que se joga. E aí ela foi me abrindo esse caminho e falou assim, não, vem por aqui, vem por ali. Eu era ainda estagiária, então essa foi a minha primeira líder. Eu tive um líder muito, muito bom tecnicamente também, muito humano, que foi o Flávio, que também me deu caminhos para que eu acelerasse o meu entendimento sobre o business. E a partir dali, a grande maioria das minhas líderes também foram mulheres e que me abriram portas e me deram espaço para eu mostrar o meu estilo de trabalho e para eu trazer a minha forma de trabalhar para dentro da empresa, assim, então... Mas teve alguma que, assim, além da tua inspiração normal, alguma que você fala assim, cara, eu tô perdido, me explica, que você conseguia chamar para conversar, para não falar só do teu trabalho? Porque, assim, tem umas coisas que eu falo, gente, pergunta, ainda mais, acho que brasileiro, as pessoas falam latino de uma forma geral, a gente gosta de ajudar quando a gente sabe que é verdadeira, a pessoa tá pedindo ajuda de verdade, né? E, não, mas tu já perguntou, tu já pediu pra tomar um café com aquela pessoa? Ah, não. Cara, vai ali, pergunta, tira uma dúvida, apesar da timidez talvez ajudar, mas tem alguém... Porque acho que o que eu provoco pra galera fazer isso é, às vezes, cara, vai lá e pergunta, por mais da timidez, é óbvio que talvez pela timidez você pergunta pra uma pessoa mais próxima, pra chegar lá, mas... isso que eu ia dizer, assim, sempre eu tive amigas que eram mais pares do que líderes que também a gente sempre tinha muito essa conversa aberta de, putz, que caminho eu devo seguir agora? Tô com essa dificuldade de navegar com essas pessoas no trabalho, como é que você me aconselharia a fazer? Tem uma pessoa que eu sempre falo dela, que é a Paula. A Paula era a CEO do Banco Carrefour na época. E a Paula sempre foi esse ponto aonde eu ia, mas muito raramente. Eu não sou boa mesmo de fazer de passar no telefone e perguntar. Teve um momento da minha carreira que eu estacionei a carreira, que eu me mudei para fora do país com a minha família. Eu fui morar na França com meu marido, e aí eu estacionei a carreira e a Paula, né, era a CEO do banco, e eu fui conversar com ela, super nervosa. A gente falou assim, gente, o que vai ser da minha carreira, né? Porque como que a gente faz? Eu sempre fui muito drivada pro resultado, assim. E é isso, um pouco em momento de dúvida, eu nunca tive muita dúvida, assim, eu sempre olhei ali e fui, assim, eu nunca tive muito essa coisa de me comparar com os lados. É aqui que eu vou e eu ia, eu sempre tive muito essa... A gente falou de ambição no outro podcast também, né? Essa ambição de um lado positivo, assim, de querer ser melhor do que eu fui ontem. Então, a minha competição sempre foi muito comigo mesma, assim, sabe? Eu sempre aceitei muito bem os feedbacks, eu sempre busquei... Acho que isso é um ponto importante, assim. Eu não ia pedir conselho, mas eu sempre fui pedir muito feedback. Eu sempre fui muito aberta a feedback, assim, o que eu estou fazendo que não tá bom. Tá. Assim, mais do que você me falar, isso aqui tá ótimo, muito menos do que aplausos e palcos, só me fala o que eu posso melhorar. Eu tive uma chefe, antes de falar da Paula também, que era do Banco Carrefour. Ela era direta da Paula e eu era direta dela, que era a Costanza. Que ela era uma chefe dura. Ela vinha de consultoria. E ela tinha uma forma de trabalhar bem direta. Isso aqui está ruim. Passou, jogou no livro, vamos começar de novo. E que para muita gente era um problema, aquilo. Para mim, foi uma das... A Costanza mudou a minha carreira. Porque quando ela falou, isso aqui não está bom, a gente vai começar de novo, eu falo, então tá, me fala o que eu preciso fazer, como que é a forma certa de fazer. E com muitos anos de consultoria que ela tinha, ela me ensinou uma forma executiva de navegar um assunto muito mais analítico, muito mais direto ao ponto, que foi certamente o que me abriu os próximos passos da minha carreira. Então, eu acho que talvez eu não ligava para pedir o conselho, mas eu sempre pedi muito feedback do que eu podia melhorar para ser melhor do que ontem. Excelente. E aí, a Paula, quando eu fui conversar com ela, falei assim, Paula, tô nervosa, mas eu tomei a decisão, estou estacionando a carreira, estou indo, né, para uma experiência familiar fora do país. E a Paula me falou, vai, porque quando você voltar, você vai ter o seu espaço, tá tudo bem. Ela me deu essa coragem. Então, a Paula, essa inspiração que eu tenho, que foi para quem eu liguei para pedir um café quando eu voltei da França.
Paula precisa. Acho que é para a pessoa que eu pedi um café. Paula, preciso de um café. Eu sentei na frente dela, ela super solícita, me agendou um café prontamente. E eu sentei na frente dela, ela falou assim: Mari, como é que eu te ajudo? É isso que você está dizendo. Mari, você trouxe várias lideranças femininas, aí me chamou muita atenção. O que não é muito comum, né? A gente não vê, geralmente a gente vê vários líderes executivos, homens, inclusive esse é um dos grandes desafios, né, aí da mulherada em relação a como lidar, né? Como é que você hoje enxerga como desafio da liderança feminina? Você já teve algum desafio em relação a preconceito, em relação a gênero? Hoje a gente fala muito também já em etarismo. Você enxerga isso não necessariamente na sua companhia, mas no mercado? Você tem ouvido? Já passou por algum exemplo? Passou por algum exemplo? Você passou por grandes companhias, né? Então, acho que teve muita sorte por ter passado por muita liderança feminina. Sim. Você trouxe vários exemplos bacanas. Sim. Mas às vezes na troca ali com alguns colegas, você consegue trazer aqui algum exemplo da gente? É bom, porque com certeza tem gente que passou por os problemas, alguns desses. Acho que eu tive muita sorte mesmo nesse sentido de ter muitas lideranças femininas que me abriram as portas sem eu ter que enxergar as barreiras. Talvez elas estivessem enxergando as barreiras no meu lugar, porque elas chegaram antes de mim e me puxaram, né? Bom ponto. Então, hoje, de 10 líderes que eu tive, 2 foram homens, né? Então, essas mulheres maravilhosas que estiveram sempre acima de mim, elas... E é até interessante, né? Porque os próximos delas geralmente eram homens mesmo. Então, elas provavelmente tiveram que lidar com coisas e já me puxaram para um lugar que eu, sempre que me fazem essa pergunta e olho para trás, eu tive a sorte, porque aí, né? A sorte de quase não perceber. E é evidente que elas estavam lá. Sim. Evidente que elas estavam lá, né? Hoje eu tenho muito mais consciência de observar com mais atenção. E observar também como é que eu abro caminho para tantas outras que estão para vir. Porque esse é o meu papel no final do dia, né? Como fizeram comigo, como é que eu retribuo e faço com as outras. O que eu sempre percebi de maneira bem sutil, porque como para mim era quase algo... Como eu sempre tinha uma mulher, né? Que tinha minhas cosas ali, né? Got Your Back, que era a minha líder direta. Quando eu era ou muito interrompida ou não tinha o espaço para falar como outros colegas e eu não percebia, eu ia em cima. Então, eu sempre tive uma atitude de ataque mesmo. Eu nunca deixei de expor as ideias que eu estava trazendo para a mesa. Eu acho que algumas vezes eu falei menos do que eu poderia falar, eu acho que algumas vezes homens se colocaram na minha frente para falar mais do que eu e eu não percebi, mas nunca deixei também de me expor, de trazer as ideias que eu tinha para trazer. Eu sempre tive, e acho que hoje eu olho para trás e enxergo como uma coragem, sem saber que era coragem, mas eu sempre tive a tal da ambição e de querer melhorar. Um dos meus pontos fortes, que eu sei que são fortes, é a facilidade que eu tenho de enxergar uma situação muito complexa, né? Grandes empresas, corporações que têm as suas complexidades e juntar os pontos e apresentar com uma estrutura mais clara qual o caminho que a gente tem que seguir. E muito pautado em dados, no comportamento do cliente. Então, eu sempre tive ideias muito ambiciosas para colocar na mesa. E para alguns líderes... Para as minhas líderes mulheres, isso também, né? Olha que privilégio, né? Elas navegavam junto comigo e me abriam espaço para eu apresentar. Então, eu lembro de alguns bons exemplos que muitas líderes mulheres me davam esse espaço. Outros líderes homens ao qual eu apresentava queriam fazer A primeira pergunta era meio assim, mas de onde você tirou essa ideia? Não era, é diferente. Olha o tema das perguntas. Pô, entendi. Me fala o teu ponto de vista para poder ver se eu não tô vendo algo. Olha a diferença. Da onde você tirou já é uma coisa assim, já de, putz, que merda é essa? Outra coisa assim, Isso. pô, me fala o teu ponto de vista que de repente eu não vi algo. Olha a diferença de uma pergunta aparecer. Mas você falou um tema legal, Mário. Cara, a primeira coisa que veio à cabeça aqui, um desenho, você vai entregando a idade. Coragem, o cão medroso. Desenho. Por quê? Porque o tema de ligar coragem, o tema de algumas atitudes, tá muito ligado ao teu objetivo. Se você tava ali com o meu objetivo, cara, não tem medo e vai embora. Vou matar meus fantasmas e vou embora porque, pra mim, aquilo ali faz sentido. É isso. E às vezes as pessoas não têm coragem por temas que talvez
eu não tenho coragem, já vi algumas vezes. E quando você falou isso, a primeira coisa que veio na minha mente, sim, não tem coragem, depende de qual é o problema. Teu objetivo. Porque dependendo do teu objetivo, você teria coragem. Não tem coragem. Tá bom, você tem filho. Se fosse uma coisa do teu filho, teria. Então, o teu problema tá no objetivo, não tá na tua coragem. É isso. Não tá na tua coragem. Então, acho que esse é um bom ponto que as pessoas acabam, eu não consigo. Cara, você não consegue, é porque teu objetivo tá diferente, né? Agora, você teve algum momento, acho que o tema de querer evoluir, tem uma pergunta que depois eu vou fazer, porque a gente acaba se cobrando muito, tá? A pessoa quer tá na frente, tá na frente, e é o tendo, as meninas já tiveram aqui, só puxa tal, daí depois fica a impostura dizendo o seguinte, pô, no final do dia você entregou 1 milhão de coisas, não, mas faltou isso, cara, não faltou isso, cara, você fez, vambora. Mas teve algum momento, que eu acho que até pra quem tá assistindo também, que, pô, legal, você falou, pô, teve a sorte de ter bons líderes, teve sorte do tema familiar, teve sorte, mas teve algum momento que você falou assim, putz, deu merda. Aquele momento que, assim, a gente sempre, nem tudo é perfeito, tem erros, acertos, mas naquele momento que teve dentro da sua vida que aquele papo do chão se abriu e falou, cara, não sei se eu vou pra frente, não sei se eu vou pra trás, não sei se eu viajo, não sei se é a viagem. Algum que marcou vocês que foi aquele que você não conseguiu resolver em horas, você teve que ficar refletindo durante um período, teve que ficar, seja lá o que te impactou, mas mais do que isso, era pra saber como é que você saiu porque eu vejo hoje gente com problemas que não é problema, e fica cavando, daqui a pouco vira um problema, mas não é. Tem gente que efetivamente tem problema, mas tem vergonha de pedir ajuda, e vai arrastando, corrente, por um simples perguntar. Então, tem N temas. Você passou por alguma situação que marcou você, que foi assim, que te tirou o sono e falou, cara, isso aqui eu não sei porque, como você sempre foi CLT, eu vou falar, pra quem empreende, já quebrou várias vezes, já sabe o que é isso, assim, cara, não tem dinheiro pra pagar água, mas teve alguma situação, e aí não, profissional pessoal que fala assim, cara, essa aqui foi difícil, porque na verdade, o objetivo aqui é mais saber como é que você saiu, né, Sim. Super interessante sua pergunta, porque eu penso e falo sobre isso com meu marido com certa frequência de como talvez não ter tido nenhuma situação dessa na vida tenha me moldado. É claro, né? É óbvio que eu já tive no fundo do poço muitas vezes por estar sobrecarregada com um tamanho de uma responsabilidade que muitas vezes me deu medo de não conseguir dar conta. Mas nunca uma situação que eu não enxergasse a saída. Por que eu estou dizendo isso? Assim, eu sempre, de novo, né, tive a oportunidade de estudar no colégio, na faculdade que eu quis estudar. Eu acho que eu tive um término de um namoro que me levou para um fundo do poço num primeiro lugar. Eu ainda era nova. Era o primeiro namorado? O primeiro, segundo, mas o primeiro namoro sério, assim, me levou para um fundo do poço que foi... Eu fiquei depois 7 anos solteira e, de novo, né, com a terapia, passei por um processo de entender, de amadurecer o fluxo da vida, entender, entendi. Superei, sou eu por mim mesma, né? Eu falo isso hoje para as minhas filhas. Quem a gente ama por primeiro? A gente mesmo. Então, aprendi isso durante esse processo, conheci meu marido, casei com meu marido muito rápido, e a partir daí construí essa minha vida, já estava na minha jornada profissional, e a minha jornada profissional, ela sempre esteve em ascensão. Então, eu nunca tive um momento de falar assim, putz, fui mandada embora, ou estou num emprego que eu não estou enxergando um próximo passo. Eu acho que eu sempre fui tão obstinada a chegar aonde eu queria chegar, e aonde eu queria chegar, né? Nesse lugar de estabilidade para servir a mim e a minha família com segurança, que deve ter vindo deste lugar, né, de onde meu pai se separou da minha mãe. Isso era tão importante para mim que é isso. Eu não tive tempo muito de olhar para trás e de pensar muito no que eu vou fazer. Não, mas eu acho que você respondeu um tema que eu acho que algumas pessoas falam assim, legal, tô ouvindo da Mari, já ouvi lá, acessem lá, Fernanda Celeste para ver o da Fê também. Ouvindo a história dos outros, mas eu já ouvi também de algumas pessoas que se você não vivenciar, às vezes você ouve, você consegue internalizar, mas se você não vivenciar... E o teu exemplo do namoro, por isso que eu perguntei se era o primeiro e segundo, porque assim, você falou 7 anos. E dentro de um bate-papo, eu tô até na palestra falando sobre isso, que
às vezes a gente esquece de aprender com as nossas histórias. A gente vai querer aprender com as histórias dos outros, mas e eu tenho 2 exemplos que eu falo. Um é a primeira recuperação ou a primeira nota baixa. Para quem é CDF, já sempre 10. O primeiro tirou 8. Ou a tua primeira recuperação que você fala assim, meu Deus, meus pais, eu vou ter que estudar. Tem aquela coisa. E o teu primeiro, normalmente o primeiro namorado, que você tem o amor da família e você acha que tem um primeiro... Quando você separa, parece que é o fim do mundo. Então, quem nunca terminou com a primeira namorada, e você não superou, e às vezes eu falo isso no trabalho, você não superou porque é uma coisa muito mais interna de você, e se você superou isso, você não pode superar outras coisas. É isso. Então, quando você deu um exemplo, você falou, o teu exemplo é, deixa eu me conhecer, deixa eu voltar para dentro de mim, deixa eu me priorizar. Então, acho que esse é um bom exemplo. De vez em quando, não, deixa eu ver, calma, antes de você olhar para fora. Para mim, esses 2 exemplos são emblemáticos. A tua primeira, putz, cara, decepção dos meus pais, eu não tô tirando nota baixa ou recuperação. Ou então, o teu primeiro amor fora da família, que quando você quebra, você... vai ser para sempre. E tem uns que podem ser para sempre, mas outros não, né? É maravilhosa essa sua leitura. Eu fiz um coach uma vez que ela me falava assim, ela me falou isso, que eu também nunca mais esqueci essa imagem. Ela falou, a vida, Mari, ela é essa linearidade. De repente, você passa por uma turbulência e volta, turbulência e volta. Eu acho que esse fim do primeiro namoro foi a primeira grande turbulência que eu passei por todas as fases de um luto e saí do outro lado. E ele me ensinou como passar por todas as outras turbulências, porque foram... ao longo da sua vida. Que é sempre o mesmo processo, né? Quando você chega numa encruzilhada, você passa por um luto e você nunca mais volta a ser quem você foi antes. Perfeito. E aí eu aprendi ali a passar... E eu tive várias, né? Várias turbulências. Fiquei com curiosidade, você falou ali de um momento que você interrompeu a carreira por conta da família, numa decisão familiar, né? E eu acho que outra coisa também que passamos em vários momentos, e aí tem as mulheres também que tomam decisão de engravidar, de mudar de cidade por questões também familiares. Como foi o voltar? Eu sei que você contou aí a história da Paula, que a Paula acabou sendo um apoio tanto na ida quanto na volta. Mas, assim, esse intervalo, né? Ficar longe de uma questão que era tanto tua ambição, que você, né, investiu tanto profissionalmente, mas você parou. Parou quanto tempo e como foi voltar? Essa reconexão com os teus contatos. Legal. Isso é legal. Um monte de mulheres no medo aí de ser mãe para poder voltar. Exatamente. Fê, assim, tem assuntos na minha vida que eu sempre tive uma certeza absoluta. Uma certeza inquestionável sobre o que eu gostaria da minha vida. Ser mãe era uma delas. Desde criança também eu falava isso. E era engraçado porque eu falava, eu vou casar, eu vou ter filhos e eu vou me separar. Porque eu quero criar meus filhos sozinha. Do meu jeito. Não, hoje eu não queria sozinha dele. Ainda bem que ele existe, graças a Deus. Mas era uma coisa minha antes dos meus pais se separarem. Porque eu queria criar sozinha. Olha. Mas enfim, então ser mãe era uma coisa... não. Foi antes de se separar. Não foi por causa da experiência. Era criança mesmo, 6, 7 anos. Vou casar, ter filhos, me separar, porque eu quero criar sozinha. Eu falava com uma pessoa que cuidava da gente em casa. Então, ser mãe era uma certeza absoluta que eu tinha. Só que eu achava que ser mãe era o comercial da propaganda do bebê fofinho. E a minha carreira sempre foi eu sempre fui obstinada mesmo na minha carreira. Meu marido falava isso quando ele me conheceu. Para você, o seu sucesso é o fim. E não pode ser o fim. Tem que ser o meio. E ele é extremamente disciplinado, equilibrado. Ele me ensina muito com isso, porque para ele sempre foi o meio. Para mim era o fim. Eu falava, não, mas não tem outra opção. Tem que ser, né? E aí chegou na hora de engravidar, engravidei, fiquei super feliz de ter engravidado. Só que chegou nessa encruzilhada. Como é que eu faço para equilibrar a maternidade com a minha carreira, que era muito importante para mim? E quando chegou a Sofia, minha primeira filha, não foi, né, adivinha? Aquele mundo cor-de-rosa como comercial. Quando aquele bebê, porque era um bebê que chegou na minha vida, eu falei, o que eu faço com isso aqui? Eu não sei lidar com isso aqui. Não, agora você vai para casa. Eu falei, eu vou levar o bebê para casa? Seu bebê vai para casa. Não tem mais enfermeira para ajudar ali. O bebê vai com você. Fui com o bebezinho para casa. Sofia maravilhosa, né? Fui com o bebezinho para casa. Quando eu cheguei em casa, acabou a licença paternidade, sei lá, na época ainda eram 3 dias, era nada. E a Sofia nasceu num sábado, então ainda contou o sábado e domingo, uma coisa meio assim, que eu vi o Aldo, meu marido, se arrumando para ir trabalhar, eu me invejei. Falei, vamos trocar?
Você fica com esse bebê? Eu vou, né? Porque lá é o meu ambiente de conforto, lá é onde eu sei fazer o que eu preciso fazer aqui. Eu não tô sabendo lidar com esse bebê que não me deixa dormir, que mama de meia hora, não tô sabendo. Então, a maternidade, ela chegou e deu esse conflito, que eu falei, não sei muito bem. Fiquei os 6 meses, certamente tive ali uma depressão do puerpério, que eu nem sabia o que era isso. Puerpério eu fui descobrir 3 meses depois que essa palavra existia, que pra mim foi um sofrimento. Eu virei a amiga que fala, amiga, você tá grávida? Muito legal, parabéns, deixa eu contar. Existe uma coisa que se chama Deixa eu fazer uma puerpério. mobilização pra não engravidar, não. Não. Engravídico eu acho maravilhoso, mas existe um puerpério, existe um momento que passa muito rápido, vai passar, então eu só que evangelizo nesse sentido. Mas depois de 6 meses, tive uma depressão ali, e depois de 6 meses, a Sofia foi pro berçário e eu voltei a trabalhar feliz. Porque aí parece que a vida voltou a se encaixar neste mesmo lugar, né? Eu voltei para o meu ambiente de conforto, né? Falar com pessoas, eu tinha um time, eu fui promovida logo que eu voltei de licença maternidade para uma líder mulher maravilhosa também. A gente acabou criando uma área de portfólio que era de cliente ali no Banco Carrefour. E eu assumi a área, eu sempre advoguei para ter essa área ali dentro do banco. Então, assumi, comecei a contratar time feliz, porque a Sofia ficava ali no berçário. Eu trabalhando feliz na minha carreira, estava tudo meio equilibrado. Só que eu não tinha me dado conta que eu não estava conectada com essa maternidade. A maternidade virou mais uma coisa ali no checklist, né? Reunião, né? Buscar a Sofia, dar banho na Sofia, colocar a Sofia para dormir, volta ao trabalho. Sofia fez 7 meses e eu engravidei de novo da Júlia. Muito rapidamente. E a minha primeira reação foi, como é que eu vou sair de licença maternidade de novo? Né? Porque, veja, eu tô contratando um time, tá tudo... 2 meses depois que eu tô grávida, nem tinha contado no trabalho ainda, né? Porque a gente espera aquele tempo. 2 meses depois, Aldo, meu marido, veio me contar que ele vai ser expatriado para a França. Foi convidado. Neste período. Foi, tô grávida, vou ser expatriado para a França. E essa também foi uma das certezas absolutas que eu tive no coração, assim. Não era se vamos ou não vamos. É como a gente vai fazer, porque a gente vai. Eu sabia que era isso. E o Aldo tem 20 anos de carreira na Renault, mais de 20 anos de carreira na Renault, e ele construiu a carreira para isso. Então, eu sempre soube que era uma vontade dele. Então, quando chegou esse momento, era nós vamos, como a gente vai fazer isso? E eu estava grávida, né? E aí, quando eu fui contar no trabalho que eu estava grávida, eu falei isso, olha, eu estou grávida. Então, eu vou sair de licença maternidade e líderes mulheres ficaram super felizes por mim. Não veio a pergunta, mas você vai sair de licença maternidade de novo? É que legal, que bom que você está grávida de novo. Líderes mães também, né? Então, ficaram felizes por mim. E eu falei, mas eu não volto, porque eu estou indo morar na França. E aí foi mais um choque, né? De, putz, nossa, como vamos fazer com a área e tal. Enfim, mas veio esse incentivo da Paula de falar, você vai. Quando você voltar, você vai ter o seu lugar. Vai estar tudo certo. E aí eu fui. Com uma bebê de 1 ano e 4 meses e uma de 20 dias. Assim que a Júlia nasceu, a gente se mudou. Não foi, mas foi com 2 bebês num lugar diferente, num lugar... Não falava a língua, não conhecia a cultura e tal. E hoje eu tenho certeza absoluta que foi um presente de Deus na minha vida. Porque se eu ficasse no Brasil, a Júlia também iria pro berçário. E eu certamente iria terceirizar minha maternidade todinha. Checklist. Eu ia ter babá, eu ia ter a folguista, eu ia ter o checklist todinho ali e eu ia equilibrar essa vida. Quando eu estacionei a minha carreira, não foi sobre a minha carreira. Foi sobre a minha vida de entender o que é ser um ser integral para poder ter equilíbrio e ser feliz. Então, eu parei tudo, eu fui... E, obviamente que eu não tinha essa clareza, essa consciência toda naquele momento. Eu não tive medo de deixar a minha carreira, acho que muito pela conversa da Paula também. Ela fez uma pausa na carreira também, ela tem alguns filhos também, eu nunca me lembro se são 3, se são 4. E ela me deu acho que ela me deu essa confiança. E aí, quando eu cheguei na França, que eu me dei conta que eu tinha um apartamento, uma família, eu tinha que cuidar da roupa, da comida, e que é muito comum para muitas mulheres, para mim aquilo era assim, como é que eu faço isso aqui agora? Eu tenho um bebê que eu não sei, eu preciso fazer um arroz, eu não sei fazer um arroz, eu lembro que eu olhava no YouTube, como passar a gola da camisa, E lá eu tive esse momento de ir pro fundo do poço, me deu uma coisa, eu falei, eu não consigo dar conta disso tudo aqui. É muito mais difícil você dar conta disso daqui do que fazer a transformação digital de um banco. E porque numas brigas em casa, já tive briga, porque ele tomou uma decisão, minha esposa trabalhava e ficava, mas uma vez eu fui dessa de briga, mas eu tô trabalhando sem... Uma vez eu fiquei, acho que foi 20 dias em casa, eu falei assim, cara,
É pesadão. Você trabalha muito, mas muito mais. Nunca mais eu fiquei com vergonha de ter falado isso. Isso. Muito mais do que. Eu tinha o compromisso de falar para as minhas filhas: o papai trabalha fora de casa e a mamãe trabalha dentro de casa. Porque é o mesmo trabalho. Ele não é remunerado injustamente, porque ele é um trabalho que não é nem só a carga física, mas é uma responsabilidade emocional Sim. sua e com as crianças, que a partir do momento que as minhas filhas cresceram, eu tô sempre em algum estado de alerta. Tem algum estado de alerta aqui. Verdade. E aí, quando o Aldo voltou de um dia de trabalho na França, ele me encontrou no chão, chorando, com uma tábua de baçá aberta, o YouTube explicando como se passa a gola da camisa, o arroz queimando no fogão, uma bebê no carrinho chorando porque era um bebê e estava na hora de mamar, e a outra me agradando. Não, mamãe, tá tudo bem. E eu chorando, falando, não sei. Tô vendo a imagem, né? Não sei fazer isso aqui. Aí o Aldo chegou sem saber o que estava acontecendo. Senti um cheiro de queimado. Eu chorando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sirvo pra isso. Não sei. Aí acalmamos, conversamos, fizemos um plano, colocamos no papel. Eu falei assim, olha, pra eu ficar, eu preciso dessa ajuda. As camisas vão pra lavanderia. E é um pouco de você ir tirando a noção de que você não precisa fazer tudo. Existem... Como que a gente busca saídas? Acho que esse foi um lugar que eu fui buscar saídas, assim. Qual é o plano, então, que a gente vai ter para garantir que eu tenha um mínimo de uma vida também saudável? Legal. Mas hoje eu olho para trás e tenho certeza, fiquei quase 3 anos morando na França, foi um presente para eu me entender como um ser humano mais integral, abrir o espaço que eu precisava abrir para viver uma maternidade mais viva, mais forte, mais potente, para quando eu voltar, que foi a sua próxima pergunta, para que quando eu voltasse, eu estivesse pronta para equilibrar todos os meus papéis. E quando eu voltei, então, eu fui buscar a Paula. E aí a Paula me abriu essa oportunidade aí do lado do Carrefour Varejo. Eu fui ser diretora de Customer Insights and Experience no Carrefour Varejo, olhando para todas as business units, mas com um equilíbrio de saber que eu não sou só uma profissional. Aliás, ser profissional me realiza muito, é muito importante para mim, mas antes de qualquer coisa, eu sou quem eu sou e eu exerço alguns papéis. E sem dúvida nenhuma, da maternidade é o meu papel mais... Mas acho que aqui tem um exemplo legal, acho até da pergunta da Fê, para quem tá tomando essa decisão, aqui estava muito ligado à forma que você sai. Porque assim, por uma decisão dessa, para quem... eu quero sabático, eu não sei o que eu vou fazer. Ok, mas a forma que você sai, que talvez seja com as pessoas, seja com a Paula, que você conversa, fez com que na hora que você voltasse e procurasse ela entendesse para te dar essa oportunidade. Que às vezes as pessoas, nesse momento de decisão, óbvio, gente, a decisão é de vocês. Mas eu acho que todo o teu entorno, você consegue sair de uma forma melhor para quando voltar você ter a oportunidade. Cara, a vida é minha, então, cara, fui, dane-se vocês, a vida é minha. Ok, a vida é sua. Mas na hora que você voltar, você tem que saber se você construiu relações para você fazer pausas e voltar, ou você mudou de vida. E talvez o teu exemplo aqui na hora de tomar uma decisão, que acho que a vida é sua, mas é possível você sair, você consultar a melhor forma, né? Não é eu vou engravidar ou não vou engravidar. Já passou por isso? Tem alguma forma... Que acho que esse aqui fica um aprendizado. Quantas pessoas não passaram por isso, e a Paula passou nesse teu exemplo, que poderiam orientar, inclusive se espelhar e às vezes volta. As pessoas não vão lá e perguntam. As pessoas vão lá e ficam com vergonha. Eu tive líderes mulheres, nossa, várias, quem me levou foi a Cláudia Petris, Márcia não, Márcia que não sei o que ela ali que vocês não estão, Márcia, deixa eu sentar do teu lado. Enfim, o Sandra Andrade, Daniela, eu tenho, enfim, muitas. Eu sei que existe, mas pelo menos como meu ambiente há muitas mulheres, não vejo isso. Mas eu ainda vejo as pessoas com vergonha de perguntar. Com vergonha de, putz, o que vai achar? Eu tô falando hoje, imagina no passado, que deveria ser muito pior, né? E você vê esse comportamento mais frequente nas mulheres? Eu vejo. Eu vejo que uma pessoa esteve aqui com a gente. Não, e teve uma pessoa que esteve aqui com a gente. Putz, me perdoa, gente. Tantos amigos passaram aqui. E ela falou uma coisa. Eu não tinha parado para perceber isso. Mas ela tinha falado o seguinte: olha, a minha percepção é que, por exemplo, evento, network, o homem tem mais uma facilidade. Vamos lá, vou encontrar. Vamos lá para um almoço, vamos não sei o quê. Aí você fala assim para a mulher: não, vai lá com o almoço. Putz, quem é que vai estar? É homem que vai estar? Como é que eu vou me.
comportar, é como é que... Eu como mulher, eu tenho toda a minha preocupação e o Sim. homem, assim, vou lá e tô no lugar, ponto. Isso. São camadas invisíveis. E que, de repente, vocês se preocupam... Se eu vou lá perguntar... e aí, até, enfim, né, pra mudar, essas coisas acontecem e com homem e com mulher. Uhum. Teve uma outra que passou aqui com a gente, que ela falou, essas coisas dos cuidados, das preocupações, até os preconceitos acontecem dos dois lados. Uhum. Porque ela participou, estava ela e o esposo dela, participaram de um processo seletivo para a mesma vaga. E a recrutadora era mulher. E aí ela participou do processo, coisa e tal e tudo, falou, não, é mãe, é mãe. Você vai conseguir alguém para deixar o filho? Não sei o quê. E quando teve com o marido, pô, legal, pai, prover a família. Tipo assim, pro marido era super legal ser pai. E pra mãe tava toda preocupada. E mas quem tava entrevistando era uma mulher. Então, assim, pra falar que evoluiu, as coisas evoluíram, mas é legal esse tipo de atitude, porque, de novo, gente, se a gente ficar se prendendo que existe, de novo, não é pra aceitar qualquer coisa, vamos lá. Mas como é que eu aprendo com bons exemplos, ou vejo, e vou pra frente. Porque se ficar segurando, arrastando corrente... Quando você não tinha filho, quantas vezes te perguntaram na entrevista se você pensava em ter filhos? Certamente nenhuma. E me perguntaram várias vezes, em todas as entrevistas. Você pensa em ter filho? Quando você pensa em ter filho? Então, assim, não é aberto, mas está lá. Porque pensa da mulher saindo licença, se afastando. Então, assim, existe. Está lá. E aí cabem a nós, mulheres. Eu acho que a história do Cuxá, da Paula, esse exemplo, foi espetacular. Perfeito. Não, e teve um... Ih, gente, caramba, tô vendo aqui o horário agora que a Mari tem outro compromisso. Vamos aqui Olha que papo bom. Vamos aqui pra reta final, se a gente deixa. Mas só esse comentário que você fez, eu fiz um repost até da Carla, beijo, que acho que o LinkedIn fez do Dia das Mães esse ano, que pra mim eu acredito 1.000.000%. Que assim, cara, ser mãe é um MBA que não tem como pagar. Quando tu fala de liderança, você fala de estresse, que assim, não adianta demitir o filho. Você fala de novos aprendizados. Priorização. Assim, para título de gestão de equipe, É isso. e tem uma. E a Ju também do Aster passou aqui e falou outra visão que eu não tinha, que era o que você aprende de liderança, de gestão e tudo. É impossível, você não consegue pagar esse MBA. Que o LinkedIn fez uma postagem sobre isso, falando sobre o MBA ser mãe. E a Ju do Aster falou uma outra coisa aqui comigo, que assim, na hora que você volta a trabalhar, assim, a coisa, enfim, não é a coisa, né? A pessoa. Tudo que é mais importante para você estar em casa, você está deixando em casa para ir trabalhar. Então, porque o trabalho é muito importante. Então, se a pessoa tá indo trabalhar e tá deixando o bebê em casa, é porque aquilo é muito importante. Então, tem que se valorizar muito isso. Sim. E são percepções, por exemplo, eu vi aqui, mas não tinha nada por esse prisma. Então, é legal esses teus exemplos para, de novo, as pessoas que... E aí, quando eu falo de bebê, ou de viajar, ou de período, porque é tudo como você conduz, não é o quê, né? E agora, não se cobrem, que aí... Eu queria, assim, vou perguntar para as duas, antes de fazer as perguntas rápidas aqui de fechamento, só perguntar para as duas um ponto também rapidinho, é o seguinte, tem um tema de se cobrar muito. Você estava sempre para frente, e a Fê eu conheço que se cobra muito. Então, eu vou fazer uma pergunta simples, que qual era o problema? A gente dá pouco parabéns pra gente. Parabéns pra gente, um grande projeto, uma grande viagem. No outro dia eu estava brincando lá, fiz um post, sei lá, terça ou quarta-feira, 2, 3 horas da tarde, fechei o computador, já botei a cerveja, parabéns pra mim, vou tomar cerveja às 3, 4 horas da tarde e ponto. Acabou. Me permito a isso. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês mesmo? Nossa. Assim, parabéns porque, sim, qualquer coisa, mas qual o último parabéns que vocês deram pra você mesmo? Olhando no espelho, eu tava assim, parabéns pra mim. Bom, qual foi o último? Olha, eu fiz aniversário recentemente. Não, mas eu acho que o meu aniversário, ele geralmente funciona como um momento de bastante reflexão para mim. Do ano que passou e do que eu estou projetando para o próximo ano. E eu venho me dando conta do tamanho do esforço que eu faço para entregar tudo que eu entrego. E não só no trabalho, mas na minha maternidade. Eu tenho uma maternidade bastante exigente. E eu falo muito sobre isso também. Eu me exijo demais, e é verdade, e eu não me arrependo de me exigir demais. Agora, eu não carrego nenhuma culpa, porque para mim existe uma diferença muito grande, muito importante entre o que eu me exijo e a forma que eu me reconheço, ou que eu me libero de fazer o que eu não preciso fazer, porque eu entendo que a barra ali é só minha.
Mas o quanto o que eu não consigo cumprir de um lado vai me gerar culpa. E essa raiz eu realmente aprendi uma forma de cortar. Eu vejo muitas amigas carregando a culpa de ter que trabalhar e ficar devendo na maternidade, ou de estar muito dedicada à maternidade e também não se dedicar muito ao trabalho. E para mim, isso é um tema muito relevante, porque quando você coloca a culpa nessa visão da cobrança, aí você carrega a corrente. Então, isso é algo que eu não carrego. Assim, eu sei que quando eu sou mãe, eu tô sendo a melhor mãe que eu posso ser. E eu sei que quando eu tô no trabalho, eu tô sendo a melhor profissional que eu posso ser. Quando eu tô sendo esposa, quando eu tô sendo só eu mesma. Quando eu tô sendo amiga. Eu sei que eu me exijo muito em todos esses papéis. Mas eu aprendi a fazer as boas escolhas para não carregar a culpa. Eu não fico triste? Eu fico muito triste muitas vezes. Eu queria estar em todas as aulas de natação, eu queria estar em todas as... Queria, mas as minhas escolhas também me fazem felizes por ser a profissional que eu sou. E eu faço questão de reforçar isso para as minhas filhas. A mamãe é feliz trabalhando. Legal. Porque elas falam mas eu muito falo até isso. do parabéns, porque assim, eu sou muito, assim, pra mim, de novo, gente, eu não estudei nada disso, mas tema de energia pra mim faz muita diferença. Isso, assim, de positividade, de lado positivo. Então, de vez em quando, você dá parabéns. Cara, parabéns porque hoje eu não tô afim de trabalhar. Ok, eu vou trabalhar amanhã, vou recuperar. Então, o tema de você não ficar só... Sim, sim. Do tema do parabéns na linha de pensamento positivo, né? Porque, assim, que é bom, parabéns porque eu fui lá ontem e resolvi... Filho, foi dormir, vou tomar um vinho com meu marido e Constantemente. vamos rir. Porque a gente acaba fazendo... Faço Cara, bastante. parabéns por isso e a gente acaba não dando menos, né? Eu pegando aqui um pouco o gancho do que a Mari falou, eu acho que meu último parabéns também, eu pego também um pouquinho dessa do aniversário, mas eu fiz recentemente viagem com amigas, logo em seguida com o marido, mas adoro viajar com as amigas, gente, é muito bom. Deixo o marido em casa um pouquinho, viajo com as amigas. Sou dessas também. É muito bom. E assim, realmente foi uma celebração de várias coisas, de encontros, de amizade, de celebrar a amizade, né? Então, é um momento realmente muito especial. E óbvio, tudo que a gente construiu enquanto profissionais está ali nos dando parabéns por ter a condição de parar naquele momento no trabalho. Não tenho filhos, apesar de ter questionado vários momentos sobre essas paradas, mas eu me sinto na obrigação, enquanto mulher, de ter sido questionada diversas vezes, né? Por essa questão, trazer essa questão em pauta aqui. Mas as meninas que estavam comigo tinham filhos, também deixaram os filhos com os maridos, com os ex-maridos, para estarem ali, também se divertindo, comemorando e dando seus parabéns. Uma turminha boa. Mas, enfim, acho que era um momento muito especial para a gente comemorar realmente um momento de carreira, ter conseguido juntar seu dinheirinho, parado e viver aquele momento de amizade e celebração. Muito legal. E logo depois com o marido, que também foi muito especial. Assim, viver uma relação positiva também, leve, celebrando também a família, é sempre muito bom, importante. Mas vamos lá agora para não ficar em cima do muro. Se vocês tivessem dado um parabéns para alguma coisa que vocês fizeram ontem, qualquer coisa que vocês fizeram, só assim, parabéns para mim porque ontem eu fiz isso. Ontem eu trabalhei muito, gente. Parabéns por mim, por eu ter trabalhado muito. Eu não vou celebrar por estar doente e trabalhando muito, mas acho que mobilizei o time de uma forma muito bacana, por ter encontrado ótimas saídas para um resultado que eu não vou trazer aqui, mas relacionada à NPS, relacionada à CIEX. Da mobilização que você conseguiu fazer a galera. Da mobilização, que eu acho que foi muito bacana, todo mundo buscando o mesmo objetivo. Acho que isso foi muito bacana na véspera de um feriado. Por ontem, especificamente, eu tenho... Acho que eu vou me dar parabéns por ter me dedicado ao meu marido, a mim e ao meu marido. A gente teve um momento ali nosso também de final do dia. A gente sempre se encontra no final do dia, né? A gente tem essa prática. Mas trabalhei muito também. Eu tenho a minha listinha de prioridades, consegui atacar as 3 primeiras prioridades, consegui ir fazer o que eu precisava fazer no shopping ali que eu trabalho, consegui chegar em casa e ainda ter um momento com meu marido. Estou de férias das crianças, o que ajuda muito, né? Despachamos as crianças nas avós. Então, mas a gente conseguiu conversar, tomar um vinho. Não, e foi bom. E outra coisa que você falou agora, Mari, que assim, automaticamente
Eu tinha minha lista de prioridade e consegui matar 3, porque senão o nego ia querer matar todas até o final do dia. E consegui curtir. Fiz minha terapia ontem também. Ontem foi um dia produtivo. Ontem tinha 24 horas só, não? Tinha 24 horas. Então vamos lá. Antes do fechamento, uma rodada que a gente faz final aqui rápida também. Acho que da Fê a gente já fez, vai ter que ver. Então, para Mari é o seguinte. Quando você tá pensando 000 trabalho, o que é hobby, o que você gosta de fazer, o que te traz energia, você comentou algumas coisas que traz energia, e um superpoder. Então pensa que a gente faça uma bonequinha da Mari, mas superpoder assim, sabe aquela coisa que família, amigos, é pra fazer isso? Não, não, isso aqui chama pra Mari. Eu lembro normalmente quem vende tecnologia aqui, que pergunta, é a pessoa que conserta tudo. Não, mas é um forno a micro-ondas, acho que o Ricardo tá aqui no bastidor, mas o que eu tenho a ver com forno a micro-ondas? Não, você é o cara da informática, mas não tem nada a ver comigo. Então, assim, o que você gosta de fazer no lazer e tudo isso? E se você tem algum superpoder, alguma coisa que, se é isso, Sim. família, amigos pedem pra você. Eu sou, de novo, né, super introvertida, gosto de... O momento de lazer é eu estar na minha casa. Eu amo viajar também, mas eu estar na minha casa é o meu melhor momento de lazer. E eu gosto muito de ler romance, gosto muito de fazer aquarela. E gosto muito de estar com as minhas filhas, com a minha família, né? Meu marido cozinhando e fazendo alguma coisa, jogando jogo. A gente toda sexta-feira tem a noite dos jogos. Joga o quê? Jogo de tabuleiro, ou jogo de carta, ou algum joguinho que elas tenham ali no armário que a gente possa jogar. Então, quantos anos elas estão? eu tenho uma de 9, a Sofia, e a Júlia de 8. Bem pertinho. Então, esses são os... 9 e 8 já dá pra você ganhar. Não, tu não quer assim, não. Quero ganhar de você, não Olha, quero jogar, é difícil ali, viu? São competitivas, a Sofia ainda... Eu quero ganhar, não tem essa coisa de jogar por jogar, não. 9 e 8 já dá pra gente ganhar, não vai chorar, não. O último jogo que a gente jogou foi Memória. Eu achei uma, a Sofia achou 9 e a outra achou... A Júlia achou 7, 8, assim. Então, é difícil ali ganhar. E joguei de verdade, hein? Bom, o que eu gosto... Não, também só o superpoder. Um superpoder. Eu tenho a capacidade de, em situações angustiantes de cada uma das pessoas, puxar um fio ali para chegar, conversar e... Normalmente alguém tá passando por um momento, vou ali pra... Putz, Mari, vamos conversar. Eu sou a conselheira da família das amigas, falo, vamos puxar esse fio aqui, vou lá na infância da pessoa, deixa eu entender ali como que funciona, mas aí eu vou puxando esse fio. Sou um pouco terapeuta, sou. Sou amiga terapeuta, sou. Bacana. Bom, adoro uma praia, especialmente estando com o marido, com o cachorro, e adoro viajar também. Superpoder, eu gosto de cozinhar, mas não cozinho muito. Não, criar aquelas coisas, não. Não cozinho muito, mas eu gosto mais de comer, mas acho que eu sou muito conciliadora também, assim, quando também tem algumas coisas assim na família, busca a Fernanda, que a Fernanda vai juntar. Então, legal. sou muito conciliadora. Pau quebrando lá. Não, calma aí. Vem aqui, ajuda esse pessoal, tá sem se falar, tão brigando. Eu sou pimenta, né? Mas Mas como é que é o tema do Pitbull? Era por quê? Porque eu sou brava. Hoje eu consigo ser mais amorosa do que brava, mas eu sou muito decidida. Então, assim, eu não vou florear a situação. Eu vou falar, isso aqui você fez merda mesmo. Entendi. Porque não tá bom. Como é que é o seu marido, viu? Aldo. Depois ele vai responder se realmente se não é bravo. Não, mas já melhorei. Tá assim, hoje eu tô mais tranquila, e tá assim. Se estiver assistindo junto... Não, já fui pior. Amadureci. Boa, tô vendo. Então vamos lá, pra fechar primeiro, eu queria super agradecer, Fê, Mari, super obrigado vocês terem topado de novo, tá aqui num feriado para poder compartilhar um pouquinho de vocês e para poder me ajudar a compartilhar e levar essa inspiração para todo mundo. Foi sensacional. Se deixasse, a gente não se preocupe, galera. Que elas vão voltar, a Fê a gente vai conseguir trazer de novo, a Mari vai voltar como co-host e vocês vão saber mais histórias dela. Mas eu queria para fechar o seguinte, 2 coisas, um desafio. As 2 coisas, uma é rodada de arrobas de novo, para quem quiser acompanhar vocês, seguir vocês na rede social. Que vocês dessem um presente para a turma aí, uma mensagem, uma frase, enfim, para a galera reflita. E ajam, porque não é só para ficar refletindo e sonhando. E o desafio é o seguinte, a gente sabe que a gente nunca faz nada sozinho, tem muitas pessoas importantes que passam a nossa vida, cada um do seu jeito, para transformar quem a gente é. E, de novo, agradecendo, só falar, legal, obrigado. Então, queria que você escolhesse, sei lá, porque eu falei agora. Que vocês escolham uma pessoa em nome de todas, e os ciumentos de plantão.
É em nome de todas. O pessoal já brincou aqui alguns episódios, já falei que depois vai me chamar de co-host, porque se eu falei de uma, outra falou, por que você não falou de mim? Então, quando você vem de co-host, você pode falar outra. Mas não, é uma em nome de todas, que a gente sabe, óbvio, tá, gente, que tem muitas pessoas que passam pela nossa vida, família, enfim, tudo. Mas só para representar o agradecimento para todo mundo no final, de pessoas que foram importantes, que ajudaram a transformar quem vocês são hoje, tá? Então, rodada de arroba, uma frase final e agradecer um em nome de todo, mas super obrigado, já deixo aqui, obrigado pelo presente que vocês me deram de estar aqui. A gente sai daqui sempre com a cabeça voando. Imagine quem está assistindo também. Foi incrível aqui o nosso bate-papo. Se deixar, a gente ficar aqui 5 horas aqui. Fica. Mas valeu. Começo eu? Pode. Então, arroba de novo. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, Mariana Grotera. No Insta, Mari Grotera _CX. A minha mensagem, que eu venho falando bastante sobre isso no Insta, é sobre se autoconhecer é urgente. Repito o que eu falei na última vez. Para a gente navegar por essas camadas invisíveis, para a gente ter a coragem de avançar, para a gente saber ao que a gente está obstinado, a gente precisa mergulhar dentro, encontrar dentro, porque aí não vai faltar coragem. Perfeito. Você vai saber para onde você está indo e as respostas estão dentro. Então, essa é sempre a minha mensagem: se autoconhecer é urgente. E, cara, que desafio difícil, né? De escolher um em nome de todos. Eu pensei em vários aqui, em vários nomes para Pessoa ser. importante em nome de todos, que tem vários, mas é mais pelo conceito, recebam todos esse agradecimento. Eu vou escolher o meu marido. A gente brinca de dizer que é a pessoa que está em casa para acender o copo de água depois de um dia difícil. E a gente demorou para chegar nesse lugar, né? Porque ele tem as ambições dele, eu tenho as minhas, a gente tem como família. E para a gente se encontrar nesse meio do caminho e ser o suporte e o apoio de um do outro foi uma construção muitas vezes dolorosa, muitas vezes muito feliz, e hoje a gente vive um relacionamento de muita parceria e que a gente está lá para acender o copo d'água. Então, vou falar em nome do meu marido, que representa a minha família, Sofia e Júlia, minha família que veio antes também, que acolheu ele também, a família dele, então vou falar o nome do meu marido. Legal, boa. Obrigado aí por você ajudar a ser essa pessoa incrível estar aqui junto com a gente. Valeu. Bom, passando aqui os meus dados, eu estou no LinkedIn como Fernanda Celeste. Vamos falar agora sobre isso. Não, uma frase. Invistam em vocês. Invistam em vocês. Não esperem só a empresa, não façam o by the book. Perfeito. O quanto puderem investir, estudem, leiam, assistam podcasts, participem de palestras, congressos, vai mudar a vida de vocês profissionalmente, no autoconhecimento também. Em pessoas, assim, passaram profissionais, gestores, colegas incríveis na minha vida, maridão também incrível, mas aí eu vou deixar um agradecimento ao meu pai, que inclusive é um padre da Igreja Católica, não sei se eu acho que eu contei isso da outra vez. Assistam lá. Então, como meu pai ainda é um padre, ele deve deixar bênçãos aí para todos os lados, Padre Geraldo Zoé. Muito obrigada aí por tudo que você representou na minha vida e na vida de muita gente, porque eu sei que ele é uma pessoa muito boa e que reza aí por todo mundo todos os dias. Não, com certeza. Obrigado também, não só por essa filha incrível, mas você falou, com certeza ajudando muitas outras pessoas aí. Super obrigado também. Então, assim, obrigado, Mari, obrigado, Fê. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.